Fala galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um projeto do professor Fabrício, tá? Junto com o professor Marcos. É, Projeto que mais ou menos há um ano eu venho namorando com esse projeto e paro um pouquinho, vou investindo um pouquinho de tempo e depois eu volto e continuo. Então consegui tirar do papel esse projeto com a ajuda do professor Marcos. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele um pouquinho mais, né? Então acredito que vai ser um sucesso. A ideia do nosso podcast é convidar, né, professores, ex-alunos meus, personalidades, é, pessoas importantes que eu acredito que vai ser um papo agradável, um papo legal, um papo descontraído, tá? A ideia do podcast é essa, tá bom? Então, vou passar para vocês um pouquinho para apresentar o professor Marcos, tá? É, Marcos, boa noite, né? Ou o nosso horário. Boa noite. O Marcos começou a trabalhar comigo esse ano lá no colégio, né? Onde eu trabalho como coordenador. E o Marcos trouxe uma pegada totalmente diferente para as nossas aulas, né? Dentro do ensino fundamental, um pouquinho no ensino médio. Então, o que o Marcos faz de diferente? Vou deixar ele falar um pouquinho, ele se apresentar para vocês, tá? Já é uma personalidade na internet, né? Está crescendo devagarinho, mas acredito que vai dar tudo certo aí para ele crescer muito mais. Boa noite, Fabrício. Boa noite a galera que está ouvindo aí, que está vendo o nosso podcast. Crescer, posso até estar crescendo em rede social, né? Na vida eu não cresci com altura muito não. Se eu crescer mais de 1,73 m, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas acho que já não, porque Então, já tamo tô... junto. Né? Tamo junto nisso aí. Então, é um prazer estar aqui. É um projeto que era do Fabrício e que é meu também. Eu já tinha esse projeto há um tempão na minha cabeça de começar a desenvolver um podcast, né? Eu já cheguei a fazer algumas lives nas redes sociais. Prazer, meu nome é Marcos Vitzil, esqueci de falar. O Vitzil, na verdade, é um nome artístico muito aleatório que eu tenho, que é a mistura de Vital com Silva. Meu nome é Marcos Felipe Vital da Silva. E aleatoriamente essa é uma história curiosa que eu já vou até falar. Já vou roubar aqui para falar um negócio de alguns Fique à vontade. minutos. Que esse nome, Marcos Witzel, ele é muito aleatório e ele surgiu por quê? Eu tinha um e-mail na faculdade que era Marcos... Ó, eu sei que vocês vão rir do e-mail quando for assistir, mas eu era adolescente. Então, o meu e-mail era marquim_predador, Brabo, @hotmail.com. Por que eu tinha esse e-mail? O Marquinhos Predadora, porque na época eu ficava com uma menina que o pessoal chamava de Predadora, por causa daquele filme Alien vs Predador. Então, uma coisa de adolescente muito idiota. E aí, na época, quando eu tava criando e-mail, eu não tinha o que botar, porque já tinha Marcos Felipe e tal, eu botei o Marquinhos Predador. Esse e-mail ficou por muito tempo na minha vida, até eu entrar na faculdade. No 5º período da faculdade, quando eu tinha que mandar o e-mail para você conseguir estágio, eu ainda tinha Marquinhos Predador. Imagina o dono do laboratório recebendo os e-mails dos candidatos e olhando lá, Marquinhos Predador. É óbvio que eu tinha que mudar esse e-mail. E aí eu botei o Marcos Felipe já tinha, Marcos Vital já tinha, Marcos Silva já tinha. E aí o Hotmail sugeriu Marcos Vitzil, que é a junção de Vital com Silva. E ficou isso aí. E aí, quando eu tive que criar um Facebook na época lá, acabou que eu falei, vou botar igual no e-mail. E depois de um tempo, os alunos começaram a me chamar de Marcos Vitzil. Sim. Eles achavam que era o meu sobrenome. E como eu achei legal, eu falei, deixa, e ficou. Né? E aí, hoje em dia, a galera me chama de Marcos Vitzil. Até eu esqueço que não é meu sobrenome. Então, só para complementar o que o Fabrício está falando, eu também tinha esse projeto do podcast já há muito tempo. Eu já tinha uma ideia na minha cabeça de trabalhar com rede social. Eu já trabalho com rede social, mas eu queria algo mais intenso, algo para poder conversar com mais pessoas. E aí, quando o Fabrício veio conversar comigo, a gente já estava na sintonia de ideias. E eu falei, vamos botar para frente. O dinheiro a gente dá um jeito, patrocínio a gente dá um jeito. Vamos embora. Deus vai abençoando. E aí a gente começou esse projeto. E essa é a nossa primeira gravação, propriamente dita, para falar um pouco sobre... A gente botou prof, a gente vai falar sobre educação, mas também é uma ideia do Fabrício. A gente vai falar com personalidades de várias áreas diferentes. Só que sempre com
um olhar, assim, um óculos de professores que estão perguntando. Sim, verdade. Então a gente não consegue fugir, porque o professor está no nosso Não sangue. vai, né? não vai. E o professor, não só professor, que agora o Fabrício é coordenador, né? Também. Ele tem o poder nas mãos. Fala, né? Fala um pouquinho disso aí, Fabrício. Então, para quem me conhece, né, quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Sou o professor Fabrício, sou professor de Educação Física. Mais ou menos eu tenho aí uma base de 15 anos de sala de aula e atuando firmemente aí há uns 8 anos em coordenação, né, coordenação pedagógica. Difícil a situação, porque a nossa educação hoje em dia tá bem complicada. Porém, a gente vai um dia de cada vez, vamos lá vencendo, né? Um dia de cada vez, com seus planejamentos, cobrando meus professores, com os BOs de aluno. Aturando pai e mãe o tempo todo. Também faz parte, né? Eu costumo dizer que a coordenação de uma escola é o para-raio de tudo, né? Então, é o para-raio daquele aluno que precisa de ajuda, é o para-raio dos responsáveis, que tem que tirar a dúvida, é o para-raio do professor, pois os professores, se eu não tiver meus professores com a equipe nas mãos, né, eu não consigo seguir com o meu trabalho. Então, a coordenação acabou que foi me conquistando. Então, tem aí mais ou menos uns 6 anos aí que eu já me especializei, né? Fiz a gestão escolar. Agora eu estou indo um pouquinho para a área da educação física de novo, estou voltando, porque eu tenho um conteúdo online lançando também. Eu tenho uma editora online, onde eu produzo e-books, e esses e-books voltados a professores de educação física que estão começando, né, na sua luta lá do dia a dia. Então eu tenho esses e-books que têm atividades, planejamentos. Agora, final de setembro, eu pretendo lançar agora mais 5 e-books. Tá, então, é um projeto que vai devagarinho. Vai o jabá, vamos jabá. Vamos vender. Jabá. Entendeu? Depois eu divulgo para vocês também a arte, né? Tudo direitinho, a rede social, onde encontrar esses e-books. E é isso, e a gente vai devagarinho, a gente vai trabalhando. Estou me especializando agora em educação especial. Logo me formo em psicopedagogia, né? Terminei agora a pós-graduação em psicomotricidade. Então, hoje eu sou psicomotricista também. Então, a gente vai, devagarinho, a gente vai seguindo nas áreas, né, da educação especial, né, da educação que está crescendo muito no nosso dia a dia. Então, é isso. Esse sou eu, tio Fabrício, ou professor Fabrício, coordenador, ou só Fabrício. Sou eu, cara. Né? E é complicado, né? Eu não diria que não é nem o para-raio, é o para-diâmetro. Se você fizer uma piada da matemática, os nerds entenderão. Mas, cara, o trabalho de coordenador, eu nunca que eu queria ter o teu trabalho, cara, sinceramente. Cara, é punk. Tem dias que você chega lá na escola, nem vejo que tu entrou, nem vejo que tu saiu, né? Uhum. Então eu só vejo quando ele já passa ali pela janela, já dá um tchauzinho. Mas é isso, cara. Mas eu gosto muito do que eu faço, tá? Me encontrei nessa área, sim. Amo também educação física, tanto é que agora estava muito calma a minha vida, né? No projeto do podcast. O que eu resolvi fazer? Voltei agora a dar aula de futsal novamente para criança, que é um meu amor, vamos falar assim. É minha paixão mesmo, dar aula para as crianças, principalmente futsal, que é uma modalidade que eu me amarro, gosto muito. Então é isso, esse sou eu, entendeu? Futsal só não é bom para quem é hipertenso, né? É. É uma outra piada que a gente faz assim também. Verdade. E agora falando de você, Marcos. Sim. Professor de biologia, né? Sim, eu só falei do meu nome, eu não falei nada que eu faço, né? Só falei do professor de biologia, né? Chegou, né, esse ano lá no colégio. Então, vou deixar você se apresentar. Tá. Você comenta muito sobre os seus animes. Sim, né? sim. Trazendo o anime, uma coisa que é o Hashira do Fogo. Tô aqui. Que chamou muito a minha atenção quando eu fui fazer entrevista para te fazer até tua contratação. A tua rede social, que você traz os poderes do anime, né? Você vai poder explicar melhor. Traz os animes para dentro da sala de aula. E assim, as crianças adoram. Se eu posso dizer que as crianças se amarram mesmo, cara. Eu fico mais dor de cabeça lá, que elas gritam pra caramba, mas fica legal. No final fica legal. Verdade. Mas fica legal. Então, na primeira, eu não cheguei a me apresentar, eu fiquei falando meia hora do meu nome, né? Mas, enfim, eu sou formado em biologia, graduado na UESO, né? Ciências Biológicas. Depois eu fui fazer um mestrado em microbiologia na UFRJ.
tranquei o mestrado, dei uma de maluco na época, porque eu tava ganhando bolsa no mestrado. Eu tranquei o mestrado em microbiologia para fazer ciência das religiões. Nada com nada, né? Parece que é de outra área totalmente diferente. Aí eu fiz teologia também, fiz ciência das religiões. Eu me formei em ciência da religião como mestrado. Depois agora eu tô fazendo doutorado na área de ciência de ensino de ciências. Então eu tô fazendo doutorado em ensino de ciência lá na Fiocruz. E eu fiz algumas coisinhas nesse caminho aí, eu escrevi livro, fiz um monte de coisa também. Ligado na área da educação, fiz uma pós também na área da educação. E o que eu gosto de fazer é dar aula, é ensinar. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou estar dando aula de alguma coisa para alguém. E como você falou, o anime, de onde que surgiu essa ideia de ensinar com anime? Isso é algo muito curioso, que foi meio aleatório, assim. Porque eu não pensei em usar isso como estratégia pedagógica. Eu simplesmente era um nerd que gostava de anime. Sim. E virou professor. Então, o que aconteceu? Na primeira aula que eu dei, quando comecei lá com meus 19, 20 anos, assim, foi um reforço escolar, eu sempre conto essa história, toda a turma que eu vou. No primeiro momento, eu queria ser cientista, eu não queria ser professor. Por um motivo óbvio, eu queria fazer birra para minha mãe. Minha mãe era professora, minha irmã é professora. Família, né? Família de professor. Ela sempre falou que eu ia ser professor. Eu falei, não, eu não quero ser professor só porque você é professora. Aquela ideia do adolescente que não quer ser igual a mãe. Sim. Então, eu falei, não vou ser professor. E não tem pra onde fugir. Não, eu primeiro falei que eu não ia. Eu falei, não vou. Minha mãe sempre viu que eu tinha vocação, mas eu não quero ser professor, não. Vou ser cientista. E aí eu comecei, fiz biologia e depois lá fiz a minha graduação. Comecei a trabalhar em laboratório de iniciação científica. E aí eu falei, agora eu vou ser cientista. Nada, eu tava lá só ralhando, nem sei se essa palavra ainda existe, ralhar. Mas eu tava lá querendo contradizer minha mãe, não vou ser professor. Chegou um momento óbvio que eu comecei a me sentir preso dentro do laboratório, eu gosto de falar, eu amo falar em público, assim. Eu sou tímido, mas quando eu tenho um microfone ou quando eu tenho um público, minha timidez some, eu não sei por que acontece isso. É um personagem que a gente encara, né? Exatamente. Se você me vê no dia a dia, às vezes eu não falo com quase nenhum professor. Sim. Eu passo lá, como meu negocinho, na sala, eu demoro a me abrir. Mas quando eu tenho um microfone, eu me solto. Aí o que acontece? Eu fui fazer a graduação, vou ser cientista, comecei, aí chegou um momento que eu falei, pô, cara, eu tô muito preso aqui, tô precisando ganhar um dinheirinho a mais, vou dar uma aula de reforço aí pra ganhar uma graninha. Trocadinho, um bico. Aí eu fui. No que eu fui, eu entrei num reforço escolar. Aí eu ia dar uma aula lá de ciências, lá pro 7º ano, reforço escolar. Isso eu tinha 20 anos, mais ou menos. Aí eu fui, não tinha estratégia pedagógica nenhuma, nada. Eu só tava indo pra ganhar um dinheiro a mais. Eu ia lá, explicar a matéria e ir embora. Que eu tava indo, eu cheguei na sala, eu vi uma sala do 2º ano, do Fundamental 1, que é aqueles criancinha mesmo. Aí eu olhei assim, tinha um molequinho que ele não tava querendo entrar na sala. E ele tava rolando de um lado pro outro, na porta, assim. E a coordenadora tentando levantar ele. Birra, né? Fazendo aquela birra. Ele chorando e rolando de um lado pro outro. Tinha lágrima, catarro, tudo misturado. Sim. Aquele jeito que todo mundo já viu alguma criança fazer. Início de ano é assim. Aí ele tava rolando de um lado pro outro e a coordenadora, ela tava tentando puxar ele. Tá como se ele se arrastando e a coordenadora puxando ele, arrastando ele pra sala. Eu vi aquela cena, né? Desesperadora pra quem tá entrando na escola, né? Traumatizou ali. Aí a turma lá do fundo, todo mundo gritando, aqueles gritos todos de aluno. Aí eu entrei e falei, pô, ainda bem que eu não vou pra essa turma. Minha turma é o 7º ano. Vou só explicar um negocinho lá de ciências, tá de boa. Quando eu chego na coordenação desse reforço, a coordenadora falou, então, aquela turma ali, eles estão fazendo muita bagunça que o professor faltou. Tem como tu substituir? É o professor de matemática. Tem como tu substituir ali? Aí eu falei, era a turma do menino, né? Do menininho da birra. Aí eu falei, poxa vida, cara, eu vou ter que fazer isso. Enfim, eu vou lá. Aí eu falei, claro, estou aqui para isso, estou aqui para dar aula. Mas por dentro eu fui falando todos os salmos e todas as orações possíveis. No caminho, assim, ó, eu ia cantando, porque ele vive. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá, tava aquela cena animadora para qualquer professor de qualquer época, né? A criança com catarro, lágrima, rolando e gritando, coordenadora suando. Aí, qual foi sua estratégia para chamar a atenção dessa galera? Quando eu vi assim, eu não tinha estratégia. Eu olhei, cara, foi muito louco, porque falando assim, esse final de semana a gente perdeu o Silvio Santos. Verdade. E eu fiquei triste, realmente. Eu até postei história chorando lá. Verdade. Fez parte da minha infância e tal. E eu
sempre gostei de brincar um pouco com a minha voz, de fazer brincadeiras com a voz, imitar pessoas. E eu imitava o Silvio Santos. E quando eu cheguei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu olhei para aquela criança ali, foi, sei lá, vou fazer a voz do Silvio Santos e tentar falar com ele com a voz do Silvio. E como foi isso? Então, tem uma estratégia para você imitar o Silvio. Você tem que falar como se o nariz tivesse entupido. Eu fui no YouTube para aprender isso na época. Já tinha YouTube, tá? Então eu fiz... Você tem que falar como se o nariz estivesse entupido. Assim, primeiro, o ar saindo pela boca, assim. Tô resfriado, meu nariz está entupido, assim. E aí você vai botando mais grave na sua voz. E vai fazendo uns trejeitos, assim, assim. Mas aí você já tá falando igual o Silvio, mas é claro, mas... Aí eu virei para aquele menino e falei, mamãe, vem pra cá, você vai estudar matemática, inglês, geografia, mas vem pra sala. Aí no que eu mandei isso pra ele, ele parou de chorar, na hora, ele parou de chorar e olhou pra minha cara. A coordenadora olhou pra minha cara. Os alunos que estavam fazendo uma algazarra olharam pra minha cara. Aí eu falei, deu certo. Chamei a atenção deles. Aí eu falei, vem pra cá, me dá o seu caderno, vamos estudar. E quando eu fui falando isso, ele levantou. Entendi. E foi pra sala. E a turma ficou me olhando assim. E aí eu comecei a dar aula, aí eu falando com a voz do Silvio Santos, depois eu falei com a minha voz normal. E ali eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida, cara. Dali eu nunca mais parei, porque eu percebi que quando eu conseguia arrancar um sorriso de um aluno, era muito mais fácil ensinar qualquer coisa para ele depois. Verdade. Eu nunca mais parei, velho. Ali eu fui graças ao Silvio Santos, eu pude criar uma estratégia pedagógica que eu uso muito, hein? Até hoje ainda imito o Silvio Santos e continuarei eternamente. É um ícone, né, cara? Eu continuarei. E foi a minha primeira estratégia lúdica que eu usei em sala de aula. Depois dali a gente começou a pensar em um monte de coisa, em música, que a gente vai falando aqui ao longo do tempo. Anime, eu vou chegar no anime daqui a pouco, mas antes de falar do anime, falar igual o João Kleber, né? Eu ia falar falecido João Kleber, que isso? Não, cara? rapaz, Ele não tá, não. Ele não tá, não. Eu ia falar o saudoso João Kleber. Não, saudoso nada. Tá aí fazendo seus trabalhos, enfim. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre o anime, mas eu também quero saber de você, o Fabrício. Eu falei um pouquinho de como eu comecei, mas me diga aí, como você começou, cara? Como é que foi o início seu? Sei lá, o Fabrício jogador, jogava bola, né? Tu sempre gostou de futsal, né? Eu sempre fui destaque nas escolinhas e nos times da escola, né? Nunca fui profissional nem nada. Eu sempre fui goleiro, na vida toda, sempre fui doido, né? O goleiro tem que ser maluco. Sim. Então, eu sempre fui goleiro. E a educação física na minha vida surgiu do nada. Foi assim, eu terminei meu ensino médio, fiz ensino médio técnico em informática e fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Eu rodei um pouquinho, trabalhei na Gerdau como terceirizado, aí Secretaria de Saúde. E lá na Gerdau eu falei, cara, eu sempre quis ser professor, sempre. Minha vida inteira eu sempre quis ser professor. E aí eu cheguei e falei, cara, qual matéria? Vamos por eliminação. Minha brincadeira, quando eu era na minha infância, né, era dar aula para os meus primos. Eu fui crescendo, ó como é que tu vai traçando, né, a sua linha do tempo, né? E aí eu fui crescendo, meus primos também, eu virei o diretor da escola. E aí minha prima, que era mais velha, virou a professora. E assim, né, gradativamente a gente foi crescendo. Né? Então, era brincadeira dos meus domingos, com os meus primos era essa. Então, eu terminei o técnico de informática, falei, vamos lá, vamos eliminar qual matéria que eu gosto, qual matéria que eu não gosto. E fui eliminando. Eu falei, cara, sempre joguei futsal, né? Sempre foi minha praia, sempre fui goleiro de futsal, handball, de tudo. Eu falei, cara, vamos lá, eu acho que é educação física. Só que eu cheguei em educação física e falei, cara, melhor faculdade do mundo, pô. Vou deitar e rolar, eu era goleiro, sabia jogar tudo. Quando eu chego lá na faculdade, eu tenho área de saúde. Porque foi logo justamente em 2006, quando mudou. A educação física virou área de saúde. Eu chego lá, anatomia 1, anatomia 2, biomecânica. Eu falei, que é isso, cara? Eu pensei que eu ia ficar na quadra jogando bola e ia passar, ia virar um professor. E não, cara, foi isso. Biomecânica foi um caos na minha vida. Anatomia eu adorava. Acabou que
Você tem que estudar, Tu não tem gostava de jeito. anatomia, cara? Cara, eu Você- me amarrei na área da saúde. Me amarrei mesmo, mesmo. Tanto é que eu ainda tentei, por um período, fazer Você fisioterapia, tá passando bem mesmo? né? Você Não, amava a anatomia, sério, cara? cara. Eu até que eu Eu, odiava a anatomia, eu me cara. encantei com a área da saúde. Que eu me sentia bem, né? Vestido de branco no Ah, isso é laboratório. maneiro, isso é maneiro. E, pô, e mexendo lá nos, né? Eram os corpos, né? E aí você estudava. Teve aula prática mesmo, mexendo nos corpos? Te tirava aquele corpo todo do tanque de formol, né? Da minha época. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo no espetinho, no bonequinho, todo É. coloridinho. O formol era tudo a mesma cor, né? Os músculos do cara. Então, eu me apaixonei pela área da saúde, né? E aí ainda fiz um períodozinho, fiz aí, cheguei até o 5º período de fisioterapia, porém precisei trancar. Mas segui a educação física. Entrei para educação física, larguei tudo que eu conquistei com a informática, né? Meu último emprego foi secretário de saúde, como eu falei anteriormente. E fui dar aula. Entrei de estagiário no colégio que eu estudei, né? No ESFA, no São Francisco de Assis, aqui em Campo Grande. E aí comecei como estagiário. Os professores, meus professores, eram, né, meus professores do estágio, foram meus professores na adolescência, foi o professor de estágio. E aí eu comecei estagiando, pintou uma oportunidade. Assumi uma turminha, e aí depois assumi uma escolinha de futsal, e aí depois fui crescendo, e aí hoje em dia estou 15 anos aí dando aula de educação física, sempre trazendo o meu jeito de dar aula. Eu até fiz uma postagem ontem no meu stories e falando que criança tem que brincar. E a minha aula por mais que tenha aula, você tem que seguir o planejamento, o cronograma, tudo direitinho, mas, cara, na educação física tu tem que brincar. Eu entendo que uma criança é um exemplo de um 9º ano da vida, é a criança que vai ter física, química, matemática, às vezes isso tudo no mesmo dia. Ele só quer aquele momento para desestressar. Entendeu? Então, ir para a quadra, fazer uma brincadeira, dar uma relaxada na criança. Eu sou muito brincalhão, quem me conhece no meu dia a dia, eu tô rindo o tempo inteiro. Eu até na coordenação, se eu vou chamar a atenção de um aluno, né, corrigir ele em alguma coisa, eu vou estar rindo com o meu aluno, entendeu? Então, eu sou assim. Então, meu jeito de dar aula é assim. Então, eu sou engraçado, eu tento fazer graça com meus alunos, eu tento participar das aulas com meus alunos, eu gosto de sempre estar jogando com eles. Hoje nem tanto, porque eu estou mais na coordenação, né? Mas eu consigo ainda ter essa interação com os meus alunos, entendeu? De chamar, de conversar, de... Hoje mesmo tem uma senhora lá na escola, comentou, ela falou, Fabrício, as crianças te adoram, né? Eu falei, que bom, né? Ela, poxa, você parece o paizão de todas elas. Mas é isso mesmo que eu me sinto, entendeu? É ter aquele momento de, pô, peraí, eu estou sentindo que ela está precisando de um abraço. Estou sentindo esse feeling, né? Eu acho que esse feeling é muito bom. Até na educação física, por ser uma coisa mais tranquila, na coordenação, por ter aquele contato mais direto com o aluno, com família. Às vezes a gente está ligado ali e eu vou, peraí, sentindo que você está triste. E já conquistei vários alunos assim, já tirei vários alunos do buraco mesmo. Posso te dizer que alunos de depressão, já livrei alunos já de fazer besteira, entendeu? Por conta de um abraço ou um aconchego que você chama para conversar. Às vezes só escutar o que o aluno quer falar, entendeu? Então, basicamente, é isso, cara. Não, e isso é muito importante, cara, que você tá falando assim, que a ideia de ser um professor, muito professor não gosta disso, professores mais tradicionais, ele acha que o aluno tem que ter medo da gente, né? O respeito. Tem uma galera que tem que ser respeito, medo. Quem manda é o professor. Aquele método mais tradicional, Sim. que teve seu valor, né? A gente, por exemplo, Sim, nós vivemos isso. quando a gente critica o método tradicional, a minha orientadora, ela fala muito isso do doutorado. Ela fala assim, quando a gente quer descer a lenha no método tradicional, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente só chegou até aqui pelo método tradicional. Uhum. Tanto eu, quanto o Fabrício, quanto vários professores que hoje são mais lúdicos, mais divertidos e tal, a gente teve aula tradicional. É sempre bom, a minha orientadora ela fala muito isso, eu concordo muito, ter uma diversidade de formas diferentes de ensino. Quanto maior for a oferta, melhor é o ensino. Então, a gente não precisa ter só professor brincalhão. A gente pode ter o professor mais carrasco também, faz parte. E aí você, quando tem uma oferta variada, assim, de métodos diferentes de ensino, aí o aluno ele vai aprendendo.
tem que ter aquele professor que tenha raiva. Não adianta, tem que ter. Nunca vai acabar com isso. Tem aquele filme, né, agora, das emoções, né? Sim, é o Divertidamente, né? Divertidamente, Então, que vai sempre trazendo tem. as emoções, né? Então, tipo, a gente também não quer falar, cara, isso no tradicional não serve pra nada. Não, tem o seu valor, mas a gente faz de outra forma, né? A gente tem outro método. E pra mim foi muito curioso o que você falou. Eu comecei imitando o Silvio Santos, como eu falei. Foi a minha primeira estratégia pedagógica, foi essa. Mas é claro, eu tive uma outra estratégia que veio logo em sequência, que foi a música. Por que eu comecei a usar música nas minhas aulas, as paródias, né? Eu sempre fui músico, eu toco violão desde os 14, 15 anos, e foi por um motivo, tudo é muito esquisito quando começa na minha vida, depois eu transformo pra uma coisa legal. Mas começou com 14 anos, cara, eu comecei a aprender a tocar violão por causa de menina. Sim, fazer conquista. Bobo, adolescente bobo, que quer ficar aparecendo com violão pra ficar com as garotas. Era isso, eu era um adolescente bem bobo nisso. E aí eu levava o violão, sabia tocar uma música. Levava pro recreio lá pra escola e ficava lá no recreio tocando a música romântica lá, sabe, por causa disso. Um motivo bem bobo. Mas na época, um pastor amigo do meu pai, ele tava abrindo uma congregação lá e tal, aí ele tava precisando de alguém pra tocar o violão. Aí meu pai falou, o Marcos tá com o tempo todo com violão, né? Então ele toca muito. Eu sabia 2 músicas por causa das meninas, pra aparecer pras meninas. Mas ele falou pro pastor lá que eu tocava pra caraca. E aí o pastor, então vamos lá. E aí eu, caraca, pai, por que tu falou isso? Eu toco 2 músicas aqui, olhando a cifra aqui. Só que aí eu fui, né? Na época comprava aqueles caderninhos, né? Eu usava até hoje, o Cifra Clube, é um sitezinho aí tem, né? Pra quem é da música, conhece. E aí eu fui eu peguei o desafio, né? Eu falei, pô, vou tocar então. Aí eu comecei a tocar nessa igreja, fui evoluindo, aprendi muita coisa. Aquele motivo inicial lá se desfez, né? Eu parei de tocar violão só por causa das meninas. Realmente eu comecei a me encantar pela música. Fiquei 10 anos tocando no Ministério de Louvor de Igreja. Fiz aula de canto, aí eu comecei a cantar também. Porque aí o pastor falava o seguinte, já que você toca, você vai cantar também, pô. Já que não tem ninguém pra cantar, você pelo menos já toca, você já sabe alguma coisa. E aí eu fui aprendendo na marra. Igreja pequena é bom que você aprende muita coisa. E aí eu aprendi, eu gostei, cara. Me encantei pela música, pelo tanto tocada quanto cantar, também gostei muito. E aí o que aconteceu? Eu dando aula já, né? Começando a dar aula, eu sempre foi o seguinte, foi num seminário de faculdade, eu não esqueço isso. Na hora de apresentar no seminário da faculdade, cara, eu não estudei. Eu não estudei para apresentação. O meu grupo era um assunto que eu nem dominava muito. É um negócio de biologia molecular que eu nem dominava muito. O meu grupo, eles estudaram tal, e estavam falando bem. Eu falei, cara, eu não vou estudar isso não, mano. Já era de noite, assim. Eu falei, pô, vou usar música aqui, cara. E aí eu falei, vou criar uma paródia. Eu vi o que eles estavam falando e apresentando, eu vou fazer um resumo do que eles falaram e vou criar uma música e vou apresentar no final da apresentação a música, né? Eu criei a música, velho. E aí o que aconteceu? Chegou o dia da apresentação, todo mundo falou, né? Eu não tinha estudado nada, eu só tinha gravado o que eles falaram para fazer a música. Eu falei, pô, vou pegar o que eles estão falando e fazer a música. Então a gente treinou no dia anterior, eu entendi o que eles falaram, criei uma música com o que eles falaram e no dia da apresentação, cara, eu levei o violão e toquei. Peguei uma música da igreja lá, tirei a letra e botei a letra que eu criei, fiz uma paródia e toquei, todo mundo aplaudiu. E aí o professor ficou encantado assim, me elogiou. E eu tirei a nota até maior que ele. Cara, estudar. Isso aí eu falei, cara, eu ainda tirei a nota maior que eles, que tiveram o maior trabalho de estudar. Mas na época eu não percebi que eu também tava tendo um trabalhão, cara, de criar uma paródia. Eu tive que estudar, né? Eu aprendi a matéria, porque vendo eles falar e criando a síntese da música, eu também estudei, pô, aprendi o conteúdo. E eu falei, cara, que legal, e todo mundo gostou. Eu falei, cara, que legal. Eu fiz uma síntese do conteúdo todo numa música. E até hoje, cara, isso foi em 2010, 2011, início da faculdade. Cara, até hoje, eu encontro com um amigo meu, eles lembram a música. Lembro da paródia. E eu vi, cara, foi passando anos e anos, e eles não esqueciam a letra da música. Aí eu falei, cara, isso tem um potencial pedagógico legal, cara. Sim. Pô, um negócio que foi uma apresentação de seminário. Ninguém lembra o que eles falaram. Ninguém lembra que ninguém falou naquele dia mais. Já se esvaiu da mente. A música eles lembram. Não. Todo mundo lembra. Se eu começar o refrão lá, a galera lembra. Será que eu lembro ainda? Eu nem sei se eu ainda lembro. Eu lembro, pô. Era mutantes, as síndromes. Aí no final como falar do DNA, capaz de guardar genes que contam. Enfim, eu lembro a música, cara. Por que eu lembro essa música? Ela tá na minha mente ainda. Aí eu falei, cara, se eu lembro isso, se os meus alunos, meus colegas lembram disso, e as pessoas que estavam no dia lembram ainda da letra,
Cara, isso tem um potencial pedagógico absurdo, isso, cara. Muita coisa. Tem um potencial pedagógico absurdo. Aí eu falei, pô, quando eu comecei a dar aula, que eu imitei o Silvio Santos, eu falei, eu tenho que dar um próximo passo de estratégia. Eu comecei a usar música. E aí eu comecei a fazer paródia, cara. Fazia paródia de anime, fazia paródia da música que tava em sucesso no momento, eu tirava, botava a letra e fazia. Até porque tem um negócio da imitação do Silvio Santos que é muito engraçado. Que quando você imita o Silvio Santos, já tem humoristas que já falaram isso. Você não consegue parar, cara. É meio viciante. Você começa a falar com essa voz assim, igual a do Silvio. Acho que foi o Eduardo Sterblit. Exatamente. Ele tem até uma... Foi exatamente, foi uma ele. peça dele, se eu não me engano. Ele fala que é viciante, tem né? um bloco, né, da peça dele que é só de Silvio Santos. E aí eu começava a imitar. Toda aula eu chegava, bom dia, vamos lá, turma, vamos aprender biologia. E eu fazia isso toda aula. Chegava um momento que meus alunos começavam a falar, professor, você só imita ele, só... Não imita mais ninguém, não. Vamos treinar outro. Tu não tem outras coisas, não, professor? Já tá no primeiro aula. O professor só fala, caraca, que legal, o Silvio Santos. Segunda aula, maneiro. Terceira, pô, professor, já foi, já. Tem outra coisa que tu faz, não. E aí foi que eu comecei a pensar em coisas novas. Eu aprendi a imitar outras pessoas também. Mas chegou um momento que eu falei, cara, não vou ficar só na imitação, não. Vou tentar também. Eu levei a paródia, eu comecei a tocar. Entendi. Eu comecei a tocar música, comecei a fazer um showzinho, meu stand-up dentro da sala de aula. E já que tu falou disso, cara, tu tinha me comentado algo que você faz também, que eu acho muito legal, que a gente tem na escola hoje em dia, a gente se preocupa muito com isso, que é a questão da educação inclusiva. Sim. Educação especial, inclusiva, tem nomenclatura, tá sempre mudando e tal. Mas é algo que é muito legal. Toda turma hoje, você tem pelo menos algum aluno com TEA, com transtorno aí do espectro autista, né? Você tem algum aluno, você tem aluno com TDAH, tem um monte de coisa. Então, toda turma você tem alguma questão nesse sentido. E nós, professores, a gente não é muito preparado para isso na graduação. A gente tem que falar a verdade. A gente não tem uma preparação tão forte, pelo menos não tinha. Hoje eu acho que está tendo uma preparação um pouquinho maior. Então, como é que é isso, cara? Você falou que trabalhou com isso, que estudou isso bastante, né? Então, a gente está se atualizando a todo momento. Não tem muito para onde fugir. Como você falou, cada turma aí tem uma média de 1, 2 alunos com TEA ou TDAH. E toda turma a gente tem pelo menos 2, 3, 4. Hoje mesmo lá na escola, a gente fez um simulado, né? Eu tive uma média de 12 alunos inclusivos, entendeu? Cada um com seu simulado separado, numa salinha, né, reservada para eles, pessoas orientando os alunos. Então, assim, na nossa faculdade a gente não teve essa base. Então, a gente, para se atualizar, tem que estudar, não tem para onde fugir. Eu terminei agora uma pós de psicomotricidade, então já sou psicomotricista, já vou começar a atuar como psicomotricista, que eu vou pegar a base da educação física, dos movimentos, a base da coordenação motora. Eu ia falar que o psicomotricista era um psicólogo andando de moto, mas não é isso. É você trabalhar a base mesmo da educação, da educação física, né? Da pessoa. Então, uma criança que tem um autismo, que tem uma dificuldade no andar, né? A dar o passo. Então, você evoluir com aquela criança. Entendeu? Coisas bobas, coordenação motora, a base de tudo. Tá? Então, você vai ter os seus exercícios específicos em trabalhar com isso. Também já me matriculei, vou iniciar após agora em psicopedagogia. Então, daqui a pouco eu viro psicopedagogo. Aí, cara. Cuidado dessas pós aí, tem tudo TCC pra fazer, cara. Isso aí tu vai estar arranjando dor de cabeça. Não, e agora tá até liberado, né? Tem pós que tu não faz TCC, mas eu faço questão de fazer. Porque assim, é uma forma... não, cara. Faz essa questão que é uma forma de você se aprofundar mais, né? E saber o que está sendo mas ó a calvície, tá vendo a minha calvície? É disso, é de tanto TCC que eu tive que fazer. TCC, você ainda tem muito cabelo, né? É verdade, mais... Tu já tá lá em cima, um dia eu chego lá, Não vai não. Talvez ano que vem eu pense meu mestrado, vamos ver. Quando eu falo que vai não é porque você não tem capacidade, não. É difícil, é porque o vai não é porque é muito complexo, cara. E hoje em dia muitos alunos perguntam, tá se formando agora, você tem que fazer mestrado, doutorado. Eu falo, cara, só vai se você realmente gostar disso. Porque a área da pesquisa acadêmica, ela é estressante demais. Muita coisa. E até desnecessariamente estressante em muitos pontos. Uma burocracia bizarra em muitos pontos. Então, para outro cara fazer mestrado, doutorado, eu sempre falo, vai falar comigo, eu falo, cara, você quer ir para a área da pesquisa?
Então vai. Então tu quer ser um maluco igual eu? Então vai. Se não, se você só quer pelo título, não vai não. Não vai não. Nem vale Não, tanto a pena financeiramente. No meu caso, assim, depois que eu saí da faculdade, na faculdade, na verdade, depois que eu saí da faculdade, deu aquele estalo. Eu falei, cara, eu tenho que estudar. Tem sempre que estar me atualizando. Não tem para onde fugir. Então, hoje nós temos a educação inclusiva crescendo muito. E eu estou indo, estudando para essa área. Hoje, nosso colégio lá, posso falar que está virando referência na educação inclusiva. Tá? Então, assim, a gente já está com uma média de 30 e poucos alunos inclusivos. E vai crescer. Vai crescer porque a gente está virando referência em Campo Grande. Então, assim, a gente vai receber muito mais alunos, então a gente tem que saber lidar. Né? Até pegar, enquanto coordenador, passar para os meus professores como lidar com esses alunos. Entendeu? Então, assim, é muito, muito complexo. Muito complexo. Isso. Entendeu? E você fala de inclusivo, cara, por exemplo. Quando eu comecei a me atentar mais com relação a isso? No ano de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha uma aluna que ela tinha um autismo grau 2. Então, ela não interagia nada na sala de aula. E foi nessa época que eu comecei a usar algo que eu uso muito hoje em sala de aula, que virou a pesquisa do meu doutorado, que é o jogo de RPG. Sim. Role Play Game, que é o jogo o jogo mais nerd que você vai conhecer. Eu joguei na escola. Então, eu jogava também na adolescência o RPG. E o que acontece? Mas eu fiquei muito tempo sem jogar. Depois eu dei adolescência, eu entrei na faculdade e deixei o grupo que jogava, a gente se afastou e tal. E o que acontece? Em 2019, eu tinha uma aluna com autismo, mas ela era ela era nerd também, ela era tipo eu, a gente se identificava, né? Então, mas ela ficava quietinha na dela, ela não interagia muito e tal. Ela tinha até uma questão motora também. Mas aí o que aconteceu? Numa certa aula, cara, eu decidi, era uma aula de biomas brasileiros. E tava meio arrastada, cara. A gente é professor, a gente sabe quando tá chato, né? Que eles estão quase dormindo na aula. E aí, cara, eu falei assim, pô, eu vou criar um negócio novo aqui, do nada. E foi espontâneo. Eu falei, vamos jogar um RPG aqui, gente? No meio da aula, sobre os biomas brasileiros. Eles não sabiam o que era, eu expliquei o que era RPG pra eles, né? E eu falei, vamos criar aqui, gente. E aí eu criei os personagens na hora lá, de improviso. E aí eles iam passando pelos biomas, aí a gente jogou, assim, bem de improviso. Aí eu falei, cheguei em casa, eu falei, que loucura que eu fiz hoje, cara, nada a ver. Era uma turma pequenininha, assim, tinham só 7 alunos, tinham poucos alunos no dia. Eu falei, que loucura, joguei um RPG, mas enfim, guardei isso, fui pra casa, não pensei mais nisso. Depois, cara, chegou no dia seguinte, assim, na outra aula que eu ia ter com eles, eles perguntaram de novo, era uma turma de 7º ano. Eles me perguntaram, aí, professor, vamos jogar de novo RPG? Então, o que aconteceu? Eu tava jogando um RPG aleatório, como eu falei, e com aquela turma e tal. E aí eles começaram a pedir no dia seguinte pra jogar de novo. Falaram, professor, vamos jogar de novo. Aí eu pensei duas coisas. Eu falei, ou eles gostaram muito do jogo, é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Ou eles só não querem ter aula tradicional. Então eles estão falando pra jogar só pra não botar matéria no caderno. A gente sabe como é que funciona isso. Aí eu falei, vocês são fogo, só querem fazer isso pra não... Aí eu até joguei com eles um pouquinho da aula, eu joguei. Aí na outra semana, outras turmas começaram a pedir pra jogar. Aí eu falei, eles também só não estão querendo ter aula tradicional e tal. Eles não perceberam que era uma aula também, eu também estava ensinando. Só que na cabeça deles, como não é uma aula tradicional, é como se eu estivesse enrolando, não estivesse dando aula, né? Aí o que aconteceu? A minha cabeça só mudou, que eles realmente estavam gostando, quando num certo dia, cara, eu tava numa sexta-feira, a gente não acabou o RPG, e aí os alunos falaram assim, professor, vamos jogar amanhã no Discord. Vamos jogar lá no Discord lá amanhã, que era uma plataforma para jogar online, né? Aí eu falei, cara, amanhã é sábado, cara, como é que tu quer jogar amanhã? Ele, não tem problema, professor, a gente junta no Discord e a gente continua pra gente concluir a campanha no sábado. Aí eu pensei, peraí, agora tem um negócio diferente aí. Agora não é desculpa. Entenderam, né? Peraí, agora não é desculpa de que eu tô jogando só pra não ter aula, entre aspas. Agora eles querem jogar no sábado que nem teria aula, ele podia estar dormindo. Eles queriam jogar sábado de manhã. Claro, não é de manhã cedinho, mas eles queriam jogar. Falei, peraí, acho que eles estão gostando de verdade do negócio. E aí eu comecei a investir, né, cara? E nessa turma, por que eu tô falando disso? Tinha uma menina com autismo, né? Sim. Aí veio a pandemia, começou logo a pandemia, a gente começou a jogar online, nas aulas online. Essa aluna que eu tinha com autismo, o que aconteceu com ela? Ela
não ligava a câmera em aula nenhuma. Ela não se sentia confortável para ligar a câmera. Quando eu joguei o RPG, ela ligou a câmera, cara. Foi a única aula que ela ligou a câmera. Ela ligou a câmera Sentiu acolhida, né? e interagiu demais. Ela liderava a equipe. Quando o pessoal começava a zoar durante o jogo, ela dava bronca, falava, não, gente, vamos focar na missão. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que negócio inclusivo que pode ser também, cara. A aluna que não interagia, passou a interagir e liderar a equipe, cara. Sim. Ela, na aula seguinte, levou um desenho do que a gente tinha jogado. Então, eu consegui trazer ela pra aula, mano. Jogando RPG. Sim. Aí eu falei, cara, olha o potencial maneiro, não só do RPG, mas do jogo em si, em sala de aula. Lá na escola, né, a gente tem a modalidade RPG desde o ano passado. Começou com o professor até de física. E esse ano você entrou como mestre também, né? Vocês são os mestres, né? Que vocês vão comandando lá. Então, eu lembro meu RPG na minha adolescência de escola. Eu cheguei a jogar um pouquinho de vampiros. E o demônio, esse negócio aí não é de Deus, não. Comecei a jogar de vampiros e tal. Mas assim, só mesmo para passar o tempo com os meus amigos e tal. Da escola, né, no caso. Mas nada além disso. Não fui muito para essa área. É, porque o RPG ele tem um potencial que é o seguinte, você interpreta um personagem. Sim. Eu falei brincando aqui de demônio e tal, porque o RPG, por muito tempo, ele teve um preconceito da galera, assim, que foi sério. Assim, eu passei por esse preconceito quando eu joguei. O pessoal dizia que a gente estava fazendo um ritual satânico, que estava ligado ao satanismo. Porque tu junta o grupo, né? E ali tu viaja. E quando você tem um grupo, assim, destacado, às vezes o cara se veste do personagem. E aí o pessoal que tá olhando de fora se não empolga, entende. né, galera? O pessoal tá olhando de fora, maneiro. não entende o que tá acontecendo. E aí começaram a criar várias teorias, que veio lá dos Estados Unidos e veio para cá também. Então, por muito tempo, o RPG ele foi negligenciado da educação. E agora eu posso falar até com propriedade sobre isso, porque virou minha pesquisa de doutorado, né? Então eu tive que estudar a história do RPG. Por isso eu digo, gente, aquela câmera ali. Se você for estudar, se você quer virar um pesquisador um dia, quer fazer doutorado, mestrado, pensa 2 vezes, 20 vezes antes de entrar. Porque é legal se você é apaixonado por pesquisa. Se não, você vai ter muita dor de cabeça e vai ficar rodando, não vai sair do lugar. Então, só a dica que eu dou. Mas, se entrou, gosta de pesquisa? Então vai. Tu é maluco igual eu? Igual o professor Fabrício aqui? Então vai. Então, aí o RPG teve muito preconceito por muito tempo, ligado à religião, ligado a várias questões. Inclusive, eu já tive problemas, eu jogando RPG em escola, de mães que eu chegava assim, vamos jogar hoje e tal. Aí a menina falava, já aconteceu, a menina falou assim, professor, minha mãe não deixou jogar não. Aí eu falei, mas por quê, cara? A gente fez aqui um RPG do bioma, a gente vai falar da natureza e tal, por que tua mãe não deixou? Ela não deixou. Aí eu, eu fiz teologia, cara, eu fiz ciência da religião, eu sou da igreja desde criança, né? Eu já sabia o que tava rolando. Aí eu cheguei até ela, assim, no reservado, chamei ela assim no reservado e falei, então, tem alguma coisa a ver com religião, né? Aí ela, tem. Aí eu falei, deixa eu falar com a sua mãe. E aí aí isso me ajudou a ter feito teologia, ter feito ciência da religião. Porque tu falou com propriedade, né? Eu cresci dentro de igreja evangélica, então eu já sabia o que era o problema. Então eu mandei um áudio, aqueles áudios que é estilo podcast, um áudio gigantesco para essa mãe, explicando. E falando que não era nada espiritual, a gente estava fazendo só uma proposta pedagógica. E a ideia era fazer eles interpretarem personagens para a partir daquela narrativa, de uma forma lúdica, eles aprenderem o conteúdo. A mãe liberou, mas eu fiquei com uma reticência. A mãe liberou quando eu tive que dar carteirada, que eu falei, de ser da igreja. Eu falei, eu também sou da igreja. Que viu que não tem nada. Aí eu falei, sou de igreja também. Ali, né? Só que aí eu fiquei cismado o seguinte, se fosse um professor que não fosse de tradição ligada religiosa, talvez, né? Não sei se as mães liberariam. Então, eu usei a carteirada, entre aspas, dizendo, eu sou da igreja desde que eu nasci. Não sei se um professor, que fosse talvez de um bando de candomblé, que estivesse fazendo se estivesse usando a mesma metodologia do RPG que eu, não sei se a mãe liberaria. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, ela liberou porque eu falei que eu era da igreja. Será que foi só por causa disso? Pegando um gancho aqui rápido do RPG. Você aprende localização, né? Então tu tem a geografia, você pega inglês, porque a maioria dos livros são todos em inglês, né? Então você trabalha muito inglês, matemática,
porque tem os dados, então, Probabilidade, tem os dados, tem que fazer a ficha do personagem, Sim, porcentagem, um monte de coisa, tem que calcular assim, dano. É muito legal, muito legal. A gente vivencia isso lá no colégio. Eu tenho hoje uma média de uns 30 alunos fazendo RPG. A gente está com 4 turmas de RPG. Sim. E eu tenho uma fila aí, mais ou menos, de uns 10 a 20 alunos para entrar. Um desiste ou leva uma advertência, ele sai do grupo da RPG para poder entrar outra pessoa. Isso é bem legal. Pra quem não sabe, o Fabrício está falando do clube do RPG. Ele tá lá na escola, é um horário fora da aula que a gente joga. E aí tem sempre um grupo de alunos, aí tem eu como mestre, tem outros professores como mestre também. E eu, além disso, ainda faço em sala de aula também. Eu dou uma de maluco, às vezes, do meio do conteúdo eu jogo. Hoje joguei lá. Hoje jogou. Hoje teve stories. Hoje teve stories lá jogando RPG com os alunos. Que é muito legal. E o RPG, ele trabalha coisas, por exemplo, trabalho de equipe, porque é um jogo colaborativo. Sim. Você não joga contra... Eles não jogam entre si, eles estão jogando juntos. Então é bem complicado. Geralmente os alunos começam um querendo matar o outro no RPG, né? Aí depois eu falo assim, olha, se você matar ele, daqui a pouco você vai encontrar um desafio que você precisava dele. Então depois eles começam a jogar colaborativo. Eles entendem que eles tinham que ser colaborativos. Então ajuda em trabalho de equipe, ajuda em socialização, ajuda... Então várias questões assim que o RPG trabalha que o aluno vira o protagonista da história. Às vezes o aluno fica lá no fundão, ele não fala nada, não participa. No RPG, Ele o personagem solta, né? dele é um herói, pô. Sim. E é aquele herói, ele participa da aventura e ele é essencial pra concluir a missão, pô. Então, isso Ele dá se sente importante, né? Exato, ele vira protagonista, cara. Isso é muito... da história. Sim. Isso gera várias coisas importantes na área da educação, assim. Sem contar o conteúdo, dá pra você adaptar o conteúdo, pô. Várias vezes, por exemplo, eu vou dar aula de ecologia e tem vezes que eles estão lutando lá contra os lobisomens, só que, na verdade, o inimigo não era um lobisomem. Ele percebe que o lobisomem só atacou a aldeia porque os humanos daquela aldeia começaram a destruir a floresta, que era o habitat dos lobisomens. Sim. E aí eles percebem, pô, o lobisomem não é o verdadeiro vilão. O vilão é o ser humano que estava destruindo a mata do lobisomem. Por isso que eles estão atacando. Trabalha até a região hoje em dia, né? As queimadas. Exatamente. Aí. Então, a gente, se tiver uma criatividade, professor, dá pra trabalhar coisa pra caramba. Dá pra trabalhar um montão de coisa. Então, eu comecei a usar esse jogo e eu vi o potencial inclusivo que ele tem com alunos com autismo. Sim. Que eu tenho trabalhado bastante. Aí, o que aconteceu? Eu criei o meu livro. O meu livro... Ele foi por causa desses alunos aí na pandemia. Na pandemia eu tive um tempinho a mais, assim, para escrever. E aí esses alunos falaram, pô, professor, você está criando um mundo fictício, por que você não escreve um livro e não bota isso num papel? Sim. E aí, cara, eu criei o meu mundo fictício, que virou um livro, o meu jabá, ó. As Crônicas de Aua. É um livro que, na verdade, é uma saga de livros. Eu escrevi o primeiro, que é Os Paladinos do Sol, que é um livro de RPG, que tem uma narrativa com magia, fantasia. É um Harry Potter, só que no Brasil. Porque eu uso algumas releituras de mitos brasileiros, como Saci, e eu faço uma releitura do folclore, né? Boto de uma forma mais... Estamos no meio do folclore. Então, por exemplo, o Saci no meu universo, ele tem uma perna mecânica, ele é um gnomo, ele faz ilusões, é o Sacper, enfim. Aí o que acontece? Os personagens do meu livro são esses alunos, cara. São inspirados nesses alunos com autismo. Por exemplo, a Bruna, que era essa aluna, ela virou a Brum, que virou uma personagem com autismo também, é uma personagem autista. E aí ela tem crise no meio do livro, quando tu lê assim a história, ela tem um momento que ela entrou em crise, quando eles foram presos lá, os personagens do livro, e ela entra em crise, aí tem alguém que acalma ela e tal. Então tem personagem com autismo, que é inspirado na aparência, inclusive, da Bruna, que é a Brum. Você tem personagem com transtorno de bipolaridade, que também era inspirado no outro aluno. Aí eu pedia pra mãe do aluno, posso fazer um personagem que parecida com ele e tal. Aí a mãe autorizava, eu falei, pô, show de bola. Aí tem um que tem transtorno. Tem um com síndrome de Down, também inspirado num aluno. Caraca, maneiro. É um aluno que... Aí a aparência dele é um guerreiro, assim. Ele tem síndrome de Down. Aí ele é um arqueiro, só que ele tenta ser um arqueiro, só que ele erra todas as flechas. E aí ele acaba sempre acertando a flecha em alguém que não poderia. É um personagem com síndrome de Down, inspirado nesse aluno. Que é o Elaim, esse personagem. E eu fui botando, cara. Então, tipo, tem alguns alunos com síndromes raras. Eu tinha uma aluna que ela era quase tetraplégica. Mas por causa de uma disfunção motora, ela nasceu sem nenhuma condição, mas aí ela teve alguma febre muito alta, coisa assim, e ela acabou ficando com a condição assim, ela não fala e ela tem dificuldade motora, ela usa cadeira de roda, tem dificuldade motora tanto nas mãos quanto nas pernas, né?
Mas ela, cognitivamente, ela não tem questão nenhuma. É totalmente motora e de fala. Ela não consegue falar. Mas aí ela se comunica por WhatsApp, ela escreve, né? Sim, sim. Ela consegue escrever e aí ela fala através disso. Eu criei uma personagem pra ela, cara. Conseguiu ser alfabetizada, só Sim. não tem a fala. Sim, ela é cognitivamente uma adolescente normal. Maneiro. Como qualquer outro adolescente. Faz pirraça, a mesma coisa. E a questão é que ela tem dificuldade motora, né? E de fala. E aí, cara, eu criei um personagem pra ela. Ela se amarrou, assim, ela gostou. Eu fiz um desenho igualzinho a ela, o personagem. Maneiro. Ela na cadeira de roda, assim. Aí, de noite, ela ganhou uma armadura. Ela era filha dos deuses lá no meu universo. Ela ganha uma armadura que ela anda à noite. Uma armadura de ouro. Que ela anda não, ela voa. Ela bate uma asa lá e ela voa à noite com uma armadura de ouro lá, né? Que foi construída pelos deuses. E aí ela vira uma super-heroína. E durante o dia ela é cadeirante, né? E aí o que acontece? Chega um momento que nessa história, até um spoiler do que eu escrevi, chega um momento que essa personagem ela tem que escolher entre a armadura e salvar o povo dela. E ela abandona a armadura e salva o povo dela. E aí o povo dela fala, a gente não precisa de você com a armadura, a gente precisa da sua mente, de você como pessoa. E aí ela abandona a armadura e fica só como... Toda uma história mesmo. É, né? cara, então ela se amarrou na história, assim. A mãe dela, até hoje, eu já não trabalho mais nessa escola, mas a mãe dela tá falando comigo direto, sempre fala comigo em direct, no Instagram. Então, cara, eu vi um potencial muito legal de... Virou um livro, né? Virou o cenário do meu RPG, eu sempre levo, assim. Trazer seu livro para apresentar o pessoal. Até que eu esqueci, né? A gente vai trazer mais pra frente. E, cara, tem um potencial pedagógico, e não só o RPG. Quando eu entrei no doutorado, eu trabalho com RPG no doutorado, assim, pro ensino de ciências, mas eu trabalho com outro. Eu conheci uma galera, eu tenho o grupo de pesquisa lá, que é o CEL, que não é o CEL em cima não, nem o CEL de Dragon Ball. É o Centro de Estudos Lúdicos. Então, o CEL, na verdade, é um grupo de pesquisa que a gente estuda educação lúdica, na verdade, o Centro de Educação Lúdica. Então, esse grupo de pesquisa, a gente trabalha exatamente com isso, com vários tipos de jogos diferentes, não só o RPG, mas jogos de tabuleiro, né? Os board games modernos, jogos digitais, entre outros jogos. E, cara, o potencial de jogo na educação Não, muita coisa. é absurdo, assim. Hoje, cada dia que passa, tem muito mais plataformas, né? E tu vai convidando os alunos e é o que chama a atenção. Hoje tu para ver num restaurante, uma mesa tá lá, o pai, a mãe, uma criança com certeza jogando ali num celular, né? Passar o tempo, ou assistindo um vídeo. Então, assim, Exatamente. né? Chamando atenção disso, né? Até. E você tem duas opções, professor. A gente pode escolher uma delas. Ou você fala assim, guarda o celular e olha pra frente. É uma possibilidade também, viável também. O cara não tem que ficar o tempo todo no celular na sala de aula. Ou Você pode se atualizar. você pode falar assim, você tá jogando aí, né? Eu tenho outro jogo aqui muito mais legal que o teu. E Mas aí? é um jogo educativo, né? E isso é um problema, o jogo educativo. Nunca use, Fabrício, eu vou te ensinar isso hoje. Não use esse termo, jogo educativo. Sabe por quê? Se você fala, gente, vamos fazer um jogo educativo, um jogo pedagógico aqui, o teu aluno vai achar, na hora ele vai associar. Isso é Não vai chato querer. pra caraca. Entendi. Isso entendi. não tá errado o termo tá super correto. Jogo educativo, jogo Mas já pedagógico. associa que é relacionado Mas à escola, vai ser uma coisa O chata. teu aluno vai falar, jogo pedagógico deve ser chato pra caramba. Então, só jogo, só jogo. Vamos jogar. É jogo e acabou. Vamos jogar aqui hoje. E aí, claro que é um jogo pedagógico. Sim, sim. Mas aí, se tu falar isso, tu vai quebrar, vai botar uma expectativa baixa no teu aluno. Entendi. Entendeu? Então, isso é jogo. Jogo é jogo, qualquer lugar. E é isso aí que a gente vai fazer. E ajuda demais, cara. E aí tu fala, ó, tem o teu jogo no celular aí. Tô te dando uma proposta diferente. Tem um outro jogo aqui que é legal também. Se você quiser jogar aí, eu prefiro jogar o meu. E ele acaba jogando, porque aí a galera interage assim, Sim, sim. ele acaba jogando também. E vai trazendo uma dinâmica diferente do que professor, quadro, né? No nosso caso foi o giz, mas agora com a caneta e as carteiras todas enfileiradas, né? Então vai trazendo uma questão diferenciada, onde você pode unir mais seus alunos, montar grupos, fazer grupos rivais, um contra o outro. Isso aí vai evoluindo, né? De acordo com a proposta que está sendo montada lá no dia. Exatamente, cara. Deixa eu te perguntar mais coisas aqui. Pergunte. Deixa eu entrevistar um pouco aqui. Por quê? Lembra dessa... Marília Gabriela. Deixa eu te perguntar aqui, cara, mas... Aí você falou lá, tu começou fazendo educação física e tal, mas conta como foi quando você começou a dar aula, assim. Primeiro dia que tu foi dar aula.
Você tinha uma estratégia pedagógica na tua cabeça de Piaget, de Paulo Freire? Chega da hora, tu não lembra de nada Ei, disso que tu aprende cadê? na Tu fala, faculdade. cadê o Paulo Freire aqui, que tá aqui gritando aqui, todo mundo gritando? O que o Paulo Freire faria nessa situação aqui? Que Eu são mestres, tá? Não estamos criticando sei, o Paulo não, Freire não. aqui, não. Não, mas chega na hora que quando tu chega lá, peraí, 40 alunos por turma, o que você vai fazer? Eu até aconselho aos novos professores, primeiro de tudo, compre um apito. Para educação física, você tem que ter um apito, cara. Verdade, faz sentido. É o primeiro conselho. Quando eu percebo um estagiário no colégio, cadê teu apito? Então, compra um apito. Tem estagiário até que eu dou um apito de presente pro cara, que já foi meu ex-aluno e tal. Então, sempre tem que ter um apito. E aí você começa, eu particularmente, comecei com a dinâmica do apito. Eles têm que entender que quando eu apitar, é para parar. Então eu faço jogos, brincadeiras, até assim, para motivar meus alunos a gostar de mim, nesse primeiro dia, né, nesse primeiro contato. Quando eu cheguei lá no primeiro dia de quadra, eu já tinha uma rotina na escola, por ser estagiário, então foi um pouco mais fácil para mim, por eu já estar no ambiente escolar. Porém, quando tu assume, né, peraí, domina no peito, vamos embora. É você que vai estar ali mostrando os conteúdos. Eu tento sempre trazer, além de uma forma engraçada, uma forma que eles vivenciam dia a dia, eu sempre trago desafios para as minhas aulas. Então, um exemplo, minha aula de vôlei. Quando eu termino de ensinar o saque para os alunos de 6º ano, que eu boto lá a altura da rede oficial, então eles ficam na quadra lá, então eles olham aquela rede, o triplo da altura deles, eles olham. Então, eu ensino o saque. Quando que eles conseguem terminar? Aí ele já vai no banco, já tá preparado para fazer o saque, né? Isso, vamos. Tá. Vai, Toca. siga aí. Gente, vai ser muito comum se Vai a ser. gente prosseguir, vocês vão ver esse tipo de piada ruim. Mas vai lá, pode prosseguir. Então, no saque, quando eu termino de explicar toda a movimentação, como vai atingir a bola, eu sempre faço uma brincadeira no saque. Não posso fazer aqui, que é particular com meus alunos. Não revelo da spoiler, não posso dar spoiler. Porém, no final do bimestre, eu faço o desafio da estrela. Como que funciona o desafio da estrela? Eu boto todos os alunos, dependendo da quantidade de alunos, de um lado da quadra, e a estrela sou eu. E eu fico do outro lado da quadra. E eles têm que me vencer de alguma forma, usando os fundamentos do voleibol. Até hoje eu estou há 10 anos invicto. Nunca ninguém me ganhou, tá? Todo mundo contra você? Nenhuma turma me ganhou, cara. Entendeu? Não, isso aí eu sou sinistro. Entendeu? O desafio da estrela é terrível. Porém, onde que eu vejo a evolução deles, né? Pedagogicamente falando. No movimento do saque, eles querem, né? Ter aquela vontade de vencer, de acertar o saque. No dia a dia, claro que eu adapto a rede, boto um pouquinho menor, mas nesse dia é oficial mesmo, a altura. Eu vejo que eles tentam devolver a bola, né? Usando a manchete, usando o toque. Então, só isso aí, cara, já para mim já é avaliação, já é nota 10 para todo mundo, entendeu? Então, eu vou tentando dessa forma e conquistando o meu aluno. Caio, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida também com relação à educação física. Na minha época, já era assim. Quando eu falo minha época, eu tô achando que eu tenho 32 anos, tá, gente? Tem cara de 50 e cabeça às vezes de 12 e às vezes de 60, depende do assunto. Depende do assunto. Depende de onde tu tá aí, né? Qual a linha do raciocínio. Mas olha só, na época lá que eu era aluno, assim, tinha alguns alunos que não gostavam de jogar nada, que não gostavam de participar. Eu percebi, não sei se eu tô equivocado, que isso aumentou um pouquinho dos anos 90, 2000 para hoje. Aumentou bastante. Tem um grupo grande agora de que não gosta de educação física. Que eu acho isso muito estranho, assim. Na minha cabeça, a educação física era a semana toda eu esperando para jogar. Cara, é muito difícil. Então é muito estranho vocês. Eu tenho dificuldade de entender, mas eu sei que tem um grupo que não gosta. E também é o direito deles de não gostar. A gente não gosta de matemática, tem gente que não gosta de matemática, tem gente que não gosta de biologia, tem gente que não gosta de nada. Mas tem o direito de não gostar. Como é que você faz? Então, eu trabalho muito na linha do respeito. Eu respeito, primeiro momento, o meu aluno. Porém, eu explico para ele que a educação física é importante. Ele precisa se movimentar. É uma válvula de escape, porque geralmente ele tem lá 2 tempos ou 1 tempo de aula na semana, e eu preciso que ele se movimente, que ele desestresse. Às vezes, uma pancada que você dá na bola é o estresse que você precisava para não fazer uma besteira em casa. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tento conversar com os meus alunos, eu sou muito franco com isso. Então, eu chamo meu aluno, falei, cara, cheguei.
Você não gosta de educação física? Beleza. Mas pelo menos participa da minha aula, né? Os fundamentos, vamos lá, igual eu expliquei o vôlei. Como é que é o toque, como é que é a manchete, como é que é a posição do saque. Participa dos fundamentos da minha aula que eu vou cobrar isso na prova. E eu tenho que avaliar. Educação física reprova, como qualquer outra matéria. Entendeu? Então, assim, você não tem aptidão, mas, pô, participa pelo menos dessa parte. Entendeu? Na hora do jogo, aí eu dou aquela moral. Falei, cara, participou, primeiro tempo é meu. O segundo tempo é de vocês. Então vai participar do jogo quem quiser. Então, é uma forma que eu encontrei de negociar com esses alunos que não gostam. E eu posso te dizer que eu tenho 90% dos meus alunos que participam da minha aula. E com orgulho eu falo. Por baixo aí, eu posso dizer que uns 30 alunos, mais ou menos, né? Vou parar para contar qualquer dia desse. Uns 30 alunos que já voltaram, ou estão fazendo educação física, ou estão, né, já estão trabalhando na área. Essa semana mesmo, eu comecei a dar aula de futsal, como falei no início do podcast. Eu comecei a dar aula, então fui me apresentar ao professor, que estava terminando de dar aula na quadra, para eu poder assumir a aula com as crianças de futsal. E ele olhou para minha cara assim, aí eu já conheço esse olhar. Né? Quando o cara olha para tu assim, eu falei, me conhece de algum lugar. Já dei aula para essa criança, de onde tu é. Eu não lembrava do rapaz de jeito nenhum. Ele olhou para minha cara assim, e eu falei, tudo bem, cara? Prazer, Fabrício. Ele, tudo bem, cara. Assim, com a cara de... Eu notei que ele ficou assim, com cara de entusiasmar. Falei, caraca, Fabrício, tudo bem, cara? Eu falei, tudo bem. Aí ele, tu já me deu aula? Eu falei, não. Cara barbado, pai de família. Eu falei, não te dei aula não, cara, que isso? Ele, não, você me deu aula de futsal, sim. Uma vez você cobriu os detalhes, ele falou os detalhes. Você cobriu um professor que precisou faltar. Tem coisa. O professor que precisou faltar, então você cobriu, você me deu aula de futsal no colégio. E você ficou com a gente pelo menos uma semana e depois foi o jogo. Então você treinou a gente para aquele jogo, a gente saiu com a vitória no jogo. Então, assim, foi marcante. Eu falei, caraca, cara. Fiquei triste, porque, né, o cara é barbado, eu me senti velho, né? Você falou 32 anos, eu tô Rapaz, a aluna hoje me chamou de vô. Que isso? É uma criancinha do Fundamental Dos 2. pequenininhos. Ela foi ela tia, chama de tio, né? Do nada ela, eu vou. Aí ela, desculpa. Ela devia estar conversando com o Sim, avô sim. durante o dia. E Aí eu falei, ficou na cabeça. me chamou de vô, cara. Eu falei, vô? Aí ela, não, desculpa. Aí eu falei, parece com o seu avô? Aí ela, parece. Eu falei, Pô, então tá bem. como assim? Preciso me movimentar, cara. Preciso movimentar É. o meu corpo, cara. Aí, no meu caso, foi isso. Aí, assim, eu fiquei triste e, ao mesmo tempo, feliz pra caramba. Por quê? De alguma forma, eu marquei aquele cara. Entendeu? No treinamento dele, que ele foi pro jogo. Então, ele contou detalhes. E realmente aconteceu, né, o que ele contou. Então, assim, caraca, marquei. Entendeu? De alguma Cara, e forma. tem uma frase que é muito boa que eu já ouvi, que tem todo sentido. Nós, como professores, a gente esquece alguns alunos. Mas um aluno, ele nunca esquece o professor. Verdade. Cortella. Pode fazer o corte aí, bota o Cortella aqui. É, Vai Ele do fala, varia não do- com essas palavras, mas ele... Mas o Cortella fala muito isso, que é a única profissão, né, que você é lembrado, que o aluno atravessa a rua para te cumprimentar. Exatamente. E eu falo com sinceridade, se a gente for num shopping, parque shopping, 6 horas da tarde, minha esposa e meu filho já estão até acostumados. Entendeu? Fui trocar um sábado mesmo, fui trocar o tênis do meu filho, que hoje é aniversário. Cheguei na loja, o cara, aquele olhar, eu falei, tudo bem, cara? Prazer. Ele, tu já me deu aula. Tu foi meu professor na escola, tal. Eu falei, caraca, cara, não lembro de tu. E o não. desconto não vem? Se vier o desconto, Eu tá falei, bom. não lembro de tu, não. E ele queria vender meia, queria vender outro tênis, minha esposa, um pra mim. Eu falei, que isso, cara? Ainda quer explorar, Tem né? que me Tá dar vendo? Não o muda tênis. nunca. É, Se o desconto vier, glória a Deus por isso. Não, Pode me velho. lembrar de mim em Ele todo queria era momento. vender. É, tá Conhecido. vendo? Mas assim, maneiro, entendeu? Maneiro. É. Como eu tenho alunos que hoje já estão na faculdade, como eu tenho alunos que voltam na educação física, né, procurar, vou receber agora mesmo, vou receber um ex-aluno meu por educação física e já falado por ele, que fui inspiração na vida dele. Então assim, cara, isso aí não tem preço, né? E a Exatamente, educação que cara. a gente não é tão valorizado, né? Poderia ser muito Não é mais tão, não é valorizado. nada. A gente não é valorizado. É. Deixa eu melhorar a frase. O Nós tão, não ele somos nem, se fosse o valorizados. tão, ainda ia tava legal ainda. A gente não é valorizado. E assim, você ser referência pra uma pessoa, o cara tá ali, pô, porque o cara me incentivou, entendeu? Então, assim, eu
tenho também os meus mestres, até pegando o gancho, né? Eu vou trazer esses amigos aqui, professores de educação física, que eu me espelho. Você não pode perder. Não pode perder, ó. Fica a dica aí. Professores, coordenadores, que eu me inspiro muito. Na vibe dos caras, né? Do jeito que eles coordenam, das professoras que me motivaram. Vamos trazer pessoas aqui falando de educação especial, né? Da educação inclusiva. Pessoas famosas, tenho certeza que a gente vai conseguir trazer, porque a agenda das pessoas são muito complicadas. Não, vão vir sim, não tenha dúvida. Ex-alunos meus que, poxa, hoje lutam no UFC. Ex-alunos meus que, pô, estão muito bem de vida com luta. Alunos, né, amigos meus que já estão hoje produzindo livros, né, e têm uma vasta carreira na luta. Então, assim, eu tenho muita gente para trazer. Acho que vai ser uma parada muito legal, com os seus convidados também, que vai ser muito maneiro. Então, espero que a gente conquiste essa galera aí. Cara, a gente vai misturar um negócio muito Vai ficar louco, muito louco. que é uma mistura de esporte e universo nerd que nunca houve na história. Vai ficar muita Porque loucura. existe uma rivalidade histórica entre os nerds e os esportes. Pelo menos existia na minha época. Porque os nerds não participam das aulas de educação física. Exatamente. Pelo menos não participavam até o nosso podcast. Até o podcast. Mas eu sou uma curiosidade, que eu sempre fui nerd, mas Sempre jogou, eu né? gosto de Sempre, esporte, cara. Eu gosto de esporte, cara. Eu ficava a semana toda desesperado pra chegar à aula de educação física. Por vários motivos, assim. Tinha um motivo até social, assim, que eu vivia numa região do Rio de Janeiro, uma periferia bem violenta, e eu não podia sair na rua. Sim. Pra brincar. Eu ficava no muro vendo as crianças jogando bola. E eu não podia ir, por causa de violência. Minha mãe não deixava. Enfim, era uma região bem violenta, assim, do Rio de Janeiro. E eu ficava olhando as crianças jogar o dia todo no muro, assim, e não podia sair. E quando eu era educação física, era o momento que eu tinha pra jogar bola, cara. Extravasar. Então eu ficava em casa, nesse que eu ficava em casa sem poder sair, eu fiquei aquela questão do nerd, né? Aí eu tenho coleção de revistas de história em quadrinhos, de mangá, que a gente vai falar sobre isso. E eu fiquei o nerd. Só que eu era um nerd que eu também queria jogar bola, porque eu ficava vendo as crianças jogando. Sim. Então a educação física, cara, era o melhor momento da semana. Era o momento da semana. Né? Exatamente. Então, tipo, e aí eu falo brincando aqui, porque se por um lado o Fabrício vai chamar a galera do esporte, personalidades do esporte, pra gente trocar essa ideia aqui no nosso podcast, eu vou trazer também a galera do mundo nerd. Eu tenho contato com dubladores de anime, dubladores de história em quadrinhos. Olha a viagem que eu falei agora. Dublador de história em quadrinhos é complicado. Mas dubladores de super-heróis, dos personagens dos super-heróis, de filme, né? Tem alguns influencers famosos da área do mundo nerd, que eu também tenho contatinho pra gente falar de dublagem, de anime, de super-heróis. E todo esse universo de board games, de games, em geral, games digitais. Então eu conheço uma galera. Bastante. E a gente conhece uma galerinha, eu tenho uns contatinhos no meu Instagram. E essa galera, a gente vai ser legal a gente dialogar a galera do esporte com a galera do universo nerd, que num período mais passado, lá, anos 80 e 90, não se davam bem, tinha até um bullying, né? A galera do esporte fazia bullying com os nerds, né? Mas hoje em dia mudou muito isso. A maioria do jogo, você vê, por exemplo, nas Olimpíadas, a gente vai até falar de Olimpíada, já que a gente citou aqui esporte, vários atletas fazendo sinais e símbolos de anime, pô. A gente tem jogador de vôlei, o Darlan, Naruto, né? Ele faz o jutsu lá do Naruto, mas não só ele, várias seleções de outros países, em vários esportes, eles faziam símbolos de personagem de anime quando ganhava alguma coisa. Aquele que ganhou os 100 metros rasos, o americano, ele, em uma das preparatórias, se eu não me engano, se foi na preparatória pra ir pra Olimpíada ou lá, ele mostrou uma carta de Yu-Gi-Oh! Assim, ó. Antes, quando tava filmando a cara dele, ele tirou uma carta de Yu-Gi-Oh! Pô. E a gente tem vários atletas que passaram a infância assistindo Naruto, Dragon Ball. Sim. Então, é um universo que no passado ele tinha esse atrito entre esportes e mundo nerd que hoje não existe mais. Na minha época de criança, a gente era influenciado muito por isso. Eu vivenciei muito, não como você, mas eu vivenciei muito a relação do Cavaleiro do Zodíaco. Passava no canal Manchete. Depois foi a Dragon Ball Z, então eu acompanhei toda a saga, né, do Goku e tal. Mas o Cavaleiro dos Zodíacos foi uma coisa que me marcou bastante.
A gente não esquecia. Era todo dia na manchete às 6h30 da noite. Pra tu ver que a gente não esquece. Era uma sequência de desenhos, né? Aí quando chovia, tu acompanhava todos. Eu, no meu caso, era só Cavaleiro do Zodíaco. Era 6h30, se não me engano. 6 ou 6h30. Na Manchete, canal Manchete, que nem existe mais hoje, né? Hoje é a Rede TV no local. Então a gente ia, jogava bola na rua, né? Eu morava... Manchete é o teu fundamento lá que você falou. A Manchete... Verdade. O canal Manchete, né? Então a gente ia, jogava bola até 6 horas. Aí parava, assistia o Cavaleiros Zodíacos, depois a gente voltava pra rua e continuava jogando bola. Entendeu? Então, assim, eu não morava na periferia, sempre morei em Rio da Prata, era um pouco mais tranquilo, né? Estar na rua, brincando e tal. Era muito mais tranquilo e rua lotada de criança. Hoje tu passa numa rua... Hoje a galera não joga. Eu Tu também, não vê, eu ia de cara. manhã, cara. Quando eu me mudei, fui pra um lugar que eu podia sair na rua. Sim. Que era subúrbio também, mas um subúrbio mais tranquilo. Tinha praça e tudo. Pô, eu saía de manhã, cara. Verdade. E voltava de noite. Não. Voltava pra almoçar, aí eu olhava, saía de novo e não voltava. Eu lembro que, assim, meu grupo de amigos era muito na casa da minha avó. Eu vinha muito na casa da minha avó. E então minha avó vinha. Fabrício, na hora de comer. Igual a gente vê vídeo, né? Tá na hora de almoçar, vem, meu filho, isso aqui. Muitas das vezes ela vinha escondida. Minha avó é sensacional, cara. Se eu puder, eu trago ela aqui pra gente conhecer. Cara, ela é sensacional. Ela foi paraninfa da minha turma, cara. De 9º ano da formatura. Minha avó. Pra ter uma ideia como é que é ela. Sinistra. Minha avó, então, ela ia escondida. Vem cá, meu filho. E me dava um copo de Nescau. Aí eu ia, o Nescauzinho, pra não parar a brincadeira na rua. Então, assim, vivi muito. A gente viveu muito e hoje a gente não vê isso. Falta de segurança. E aí, pô, eu não vou deixar meu filho brincar na rua. Onde eu moro hoje. Não vou. Trânsito danado, eu moro próximo de uma avenida, a bola sai rolando, não sei, a gente fica com medo, bala perdida, assalto, a gente não dá. Hoje um pouquinho mais tranquilo, ainda é um condomínio, mas mesmo assim tem que ter condições de pagar esse condomínio para ter esse lazer. Mas... Eu falei de Olimpíada, que eu mencionei, depois vamos falar disso também. Cara, a gente teve a Olimpíada agora, a gente teve todo esse processo e tal, que a gente acompanhou. E se fala muito do investimento em esporte e educação, né? Você que é professor de educação física, você pode falar com propriedade sobre isso. Cara, uma coisa que eu sempre tive, por que não tem... A gente tem tão poucos, como acontece nos Estados Unidos, que eles ganham bolsas, entre outras coisas. Bolsa de estudo em faculdade por causa do esporte e tal. Por que a gente não tem isso no Brasil? Por que não tem torneio entre as escolas, não tem um investimento? Até tinha um pouco mais, né? Na nossa época tinha mais. Cara, eu acho que é falta de incentivo mesmo do governo, cara. A gente para ver uma Olimpíada que o Rio de Janeiro produziu em 2016, né? O Rio e tal. Cadê o legado olímpico? O que sobrou pra gente? Tem obra que ainda não terminou. Entendeu? Então, assim... Cadê o legado olímpico? Aí tem um parque aquático que agora que começou, né, o pessoal lá usar para fazer treinamentos e aula para criança. Então, assim, eu acho que é muita falta de interesse mesmo da política, de querer, né, evoluir, fazer acontecer. É porque são projetos pequenos, né, cara? Porque como troca de 4 em 4 anos ou 8 em 8, é um projeto que é um longo prazo que ninguém quer deixar o legado para outro, né? E a gente pega muito, vamos dar um exemplo do judô. Todos os nossos atletas de judô são todos de projetos sociais de ex-atletas. Entendeu? Hoje a gente tem um Flamengo da vida que tem uma equipe quase toda da ginástica. Ouro, medalha de bronze na Olimpíada. Todas elas têm essa condição porque treinam no Flamengo. O Flamengo investiu nisso. E eu até acompanho, né? Por ser flamenguista, eu acompanho um pouquinho. E aí o papo vai começar a ficar esquisito. Não, porque eu acompanho um pouquinho os esportes olímpicos. Eles investem bem nisso. Isso aí eu tenho que me render que o Flamengo realmente... Eles investem, então assim... Tem um investimento forte nisso aí. Entendeu? Então assim... Mas é muito pouco. É muito pouco. Por que o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, o América... O Vasco investiu na época do falecido Eurico Miranda. O Vasco formou várias equipes de esporte diferentes nessa época aí. Sabe-se lá de onde veio tudo isso. Mas ele teve equipes fortes nesse período, mas não prosseguiu, né, cara? Hoje em dia o Flamengo é uma referência. É, né? referência. Não hoje, tem o que falar hoje. No Remo, né? O Zaquias Queiroz treina aqui. Sim, entendeu? não tem muito o que então, falar. assim, eu acho que é muita falta de incentivo mesmo. Entendeu? Do governo. Eu pretendo, tá? Até botei na nossa lista lá de convidados, trazer pessoas relacionadas à política,
Pra gente poder negociar, perguntar, entender um pouquinho mais a fundo, né? Sim. Sobre isso. É basicamente isso. E eu falei lá no início que a gente ia falar de anime, eu não falei. Por que eu tô com a camisa do Hashira do Fogo aqui, pra quem gosta de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Agora o Fabrício tá olhando pra minha cara, o que ele tá falando. Mas enfim, por que eu tô falando sobre isso? Lá no início eu comentei que eu uso muitas estratégias pedagógicas. Já falei aqui do jogo de RPG que eu jogo, já falei da música que eu uso, já falei de imitações. E um dos pontos são os animes. Os animes e as histórias em quadrinhos. De onde que surgiu isso? Primeiro, óbvio, eu sou nerd. Eu tenho coleção de histórias em quadrinhos em casa, eu tenho coleção de mangás em casa, eu tenho coleção de bonequinhos em casa. Eu tô passando um lugar, eu compro um bonequinho de Pokémon. Esses dias eu comprei um Pokémon, eu postei, era um Scyther, o rei dos Pokémons insetos. E botei lá na minha estante. Pokémon, eu adorava Pokémon. Eu tenho lá na minha estante lá o Luffy de One Piece, tenho um monte de bonequinhos lá, o Hulk, eu tenho um monte de bonequinhos lá, tanto de HQs quanto de mangás e tal. E por quê? E eu sempre gostei. Mas eu não tinha pensado, não tinha feito a associação disso com a sala de aula ainda, né? E aí eu virei professor e continuei gostando de anime, de universo de ficção científica. Amo Senhor dos Anéis, Star Wars. Sou nerd. A caixinha do nerd toda quase vem pra mim. Tá valendo ainda. Vai pra mim. Então eu sigo todo o panorama lá do nerd. E aí, mas eu dando aula, assim, eu não tinha pensado em botar isso na aula. Até aqui. Faz uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu fui dar aula numa turma. E aí eu tava dando aula na turma, né, e tal. E aí, ia ter prova. Eu ia ter que aplicar uma prova pra turma. Nessa época aí, eu tinha comprado, pra quem é fã de Naruto, sabe o que eu tô falando. É uma capa da Akatsuki. É aquela capa preta que tem umas... pra quem não conhece, é uma capa preta enorme que tem umas nuvenzinhas vermelhas nela. Era uma capa enorme, assim, ó, que vem aqui, aquela gola alta, assim, vai até o pé. Uma capa preta, com a manga preta, com os desenhos lá. Eu falei, pô, eu vou usar isso na prova, cara. Eu vou chegar... É um personagem usado pelos vilões de Naruto, né? Eu falei, pô, vou usar isso na prova, vou entrar como se eu fosse um vilão de Naruto com a prova na mão. Eu falei, vou fazer isso. E fui. Aí eu cheguei, cara. E aí, nessa época, eu já tinha uma rede social. Eu tentava movimentar, mas não era nada de extraordinário, assim. Era uma rede... Eu tentava, mas não conseguia muita coisa. E aí eu fui, cara, com a capa da Akatsuki, do Naruto. Entrei na sala. No que eu entrei com as provas na mão, os alunos começaram a filmar. Eles filmaram aquilo. E postaram, botaram uma edição no vídeo, botaram a música lá de fundo do desenho lá da Akatsuki e botaram eu entrando com as provas na mão e botando pilha, falando, olha, fazendo uma voz do anime, né? De vilão e tal. E aí eles postaram esse vídeo, cara. E eu joguei, eles me mandaram, né? Eu joguei no TikTok, né? Eu falei, pô, me manda esse vídeo aí. Aí eu joguei no TikTok na época. Tava começando o TikTok, assim. Aí eu joguei. No que eu joguei, cara, quando eu fui ver no dia seguinte... Já tava com mais de 200 mil visualizações, mano. Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, que loucura. E o pessoal comentando, pô, queria um professor assim, quem dera o professor fizesse isso. Queria um professor assim. E centenas de comentários e comentários. Eu falei, caraca, que legal, olha aqui. Isso aqui é legal, parece que a galera gostou. Eu comecei, eu falei, pô, vou começar a usar mais o anime em sala de aula. Os mangás, vou começar a usar mais em sala de aula. Aí eu comecei a usar as roupas que eu tenho, blusas de anime em sala de aula. Eu comecei, nesse período aí, a tentar encaixar o conteúdo da disciplina em algum episódio de um anime. Sim. Mas só o que acontece? Acho maneiro. Quando eu usei a primeira vez, bombou. Esse vídeo deu quase 500 mil visualizações no TikTok na época. Só que depois eu tentei continuar postando e não bombou mais. Os vídeos não davam... Até dava um pouquinho, sei lá, 4 mil, 2 mil, mas não viralizava mais. Aí eu deixei um tempo e falei, acho que não era aquilo, dei sorte aquela vez e não vai mais. Aí, cara, no ano passado, eu postei de novo e deu certo de novo. Mais um vídeo bombou, viralizou. E esse ano de novo, cara. Esse ano eu comecei a postar vídeo com a aula minha mesmo, não só um trecho. Eu botava um fragmento, assim, da aula, onde eu botava lá, por exemplo, esse ano tem um anime chamado Dr. Stone. O anime é totalmente voltado para a ciência. Totalmente voltado para a ciência.
Ele é um cientista, um cara que é cientista, que ele tá num mundo que é meio pós-apocalíptico e o mundo ele praticamente esqueceu a tecnologia, assim, e ele tá tendo que reconstruir o mundo. Então ele é muito científico o anime. Eu peguei um trecho desse anime, joguei assim no projetor. Aí eu falei, gente, vamos ver aqui um negócio aqui. O pessoal viu. Aí quando o pessoal viu o capítulo, um trecho, depois eu dei um pause e fui explicando o que ele tava falando. E a galera gravou, mano. E aí viralizou de novo. Foi um processo de química, não foi? Foi. Era uma aula, era até de ciências. Ciências. Mas a gente Pegou uma situação química, exatamente. Né? E aí, cara, viralizou, dá quase 1 milhão de visualizações esse aí. Caraca, esse tá dando... se eu for contar TikTok e Instagram, já passou de 1 milhão. Porra, porque ele tá com 850 mil no Instagram e o TikTok tá 400 mil. Caraca, maneiro. Então, se contar os dois, já passou de 1 milhão. Sim. Então, tipo... Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu comecei a explorar de novo isso. E aí eu tenho várias aulas agora e toda aula que eu boto assim dá pelo menos uns 30, 40 mil visualizações. Maneiro. Que pra mim é muita coisa. Vai ter gente que isso não é muito, mas pra mim... Não, pô. E tem alguns que estão passando de 100 mil assim, cara. Que eu fico, caramba, que maneiro, cara. E eu vi, e você vê os comentários, que eu até te mostrei já uma vez. Os comentários é assim, gente, que escola é essa? Onde que tu dá aula? Que professor é esse? Pô, queria tinha gente falando, né? Tinha gente falando, pô, quero voltar a estudar. Pô, agora que eu parei de estudar, tem gente fazendo isso. E aí tu vai lendo os comentários e fala, cara, olha... Eu tô indo pelo caminho. E olha a carência da galera. A galera assim, tipo, caramba, queria muito ter aula com você. E tal, eu falei, cara, eu só botei um videozinho curto, assim, tá ligado? Sim. Mas a carência que os alunos têm de ter uma aula lúdica, diferente... Diferenciado. Eles ficavam encantados, tipo, são milhares e milhares de comentários, tipo, queria ter um professor assim, queria que meu professor fizesse isso. Aí eu só falo assim, cara, marca esse vídeo, manda pro teu professor, cara. Marca esse vídeo, dá ideia pra ele, de repente ele nunca teve essa ideia ainda. Sim. Então, tipo... Até pra motivar ele a pesquisar, né? Cara, tentar se inovar. A carência lúdica que os alunos têm é, assim, absurda. Por vários motivos. A gente não dá pra culpar o professor, falar, o professor não faz isso porque ele não quer. Não, cara. Eu faço isso porque eu sou maluco. Eu maluco aqui, eu tô falando no bom sentido, tá? Tô falando no sentido... no sentido doido. Como é que eu posso falar? Não é o doido com problema de cognição, não. Questão cognitiva, não. Eu sou... Como é que eu posso dizer? Eu invento coisas onde não precisaria inventar. Eu não tenho tempo pra fazer essas coisas. Se a câmera pegar legal, tá vendo minhas olheiras. Você é o cara que pensa fora da caixinha. Exato. Isso dá trabalho, gente. Muita coisa. Então, o que eu tô falando aqui, dá um trabalhão. Dá muito trabalho fazer isso. Então, eu entendo o professor que não tem tempo de fazer isso. Então, tipo, o que eu faço é em madrugada, que eu tô lá pensando... eu tenho lá que fazer a pesquisa do meu doutorado. Às vezes eu sou chamado a atenção da galera. Tu tem que focar na pesquisa mais. No dia do projeto mesmo. Então, tipo, às vezes eu tô dando a aula e vendo a aula do doutorado no celular ao mesmo tempo. Então eu faço porque eu sou insistente. Sim. Mas a maioria dos professores não tem tempo para fazer isso. Sim. E o sistema não deixa a gente ter tempo para preparar a aula. O ideal era que o professor trabalhasse numa escola só, que aí ele ia conseguir trabalhar legal com cada aluno. Valorizado, né? Se ele fosse valorizado financeiramente, para poder trabalhar numa escola só. A gente, na verdade, tem que trabalhar 2, 3 escolas. Eu trabalho na escola lá com o Fabrício, trabalho mais num curso preparatório e trabalho, na verdade, em 2 cursos preparatórios, além da escola com o Fabrício lá. Mais o doutorado, mais as aulas particulares. E ainda fico pensando na aula, preparando a aula, de maluco. Então... De maluco, de novo, estou falando. Não estou falando nada de questão cognitiva, não. É só porque realmente... O cara que pensa fora da caixinha. Fora da caixa, nesse sentido. Então, não dá para cobrar do professor porque ele não faz isso. Você até entende, né? Então, a gente até entende. Eu falo, cara, mostra o vídeo pro teu professor, cara. Vê se ele se interessa em fazer isso também. Até pegando um gancho, né? Tem amigos nossos que trabalham com a gente lá, que a gente vai convidar também para vir aqui. Que trabalha matemática com a música. Eu tenho um amigão meu também, já convidei, ele já aceitou o convite, só marcar a agenda, que também trabalha geografia com a música. Então, assim, tem dia do rap, dia do funk, ele viaja por todos os ritmos musicais. Então, assim, dá muito trabalho. Estando como coordenador, eu entendo que a rotina é puxada. Hoje mesmo eu já botei lá no grupo cobrando prova de vocês. Vocês têm uma semana para entregar as provas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a rotina é muito desgastante, eu entendo. Porque o professor,
precisa trabalhar em 3, 4 escolas, 5 escolas. Eu tenho colegas nossos lá que trabalham em 5 colégios, pô. Para ter uma renda legal, para poder sustentar... Pentacampeão de escola. Só que aí tu para ver, hoje um assunto que eu tive com algumas professoras lá na hora do intervalo. O cara trabalha em 5 escolas, são 5 coordenadores diferentes, são 5, né, como é que eu vou dizer, provas, né? Metodologias, então o cara vai ter várias turmas nessas escolas, então são provas que ele tem que elaborar e para corrigir. É sábado e domingo, são pilhas e pilhas de prova para corrigir. Então, assim, o cara trabalha sábado, domingo, pilhas à noite. E baterias de prova. É isso, entendeu? Então, assim, o cara, para ter uma renda legal, como a gente falou anteriormente, a educação não é valorizada, entendeu? Então, assim, o cara, para ter uma renda legal, tem que trabalhar muito. Exato. E como muita gente me pergunta, eu tenho muitos professores que estão me seguindo agora no meu Instagram, Marcos Witzel, se você quiser seguir. Lá eu tenho postado muita coisa, assim, muito professor tem seguido, e eles ficam me perguntando, como é que você faz? Qual é a estratégia? Eu tô até pretendendo fazer uma coletânea explicando como faz isso que eu faço. Mas geralmente eu falo o seguinte, cara, você quer usar anime em sala de aula? Primeira coisa, você tem que assistir anime. Fazer um curso online, eu posso ser seu produtor. Eu tô querendo fazer realmente um curso sobre isso. Vamos vender nosso jabá. Em breve eu vou divulgar realmente uma maneiro. Consultoria de professor que quer fazer esse tipo de metodologia com jogo, com anime, HQ. Hoje eu usei HQ. Levei uma coleção das minhas HQs na sala de aula. Mas, por exemplo, como é que você tem que fazer? Como é que você vai usar o anime? Às vezes tem professor que me segue, acha muito legal e fala, como é que eu faço? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, primeiro você tem que assistir anime. Sim. Primeira coisa, você tem que assistir. Porque se você leva esse conteúdo e você não entende, o aluno, ele na hora pesca que você não sabe nada do anime que você tá falando. Sim. Ele começa a perguntar as coisas que você não sabe. Né, cara? Eles são viciados nisso aí. Então, se você começa a falar sem propriedade, ele já não vai dar esse valor todo. Então, a primeira coisa é, cara, antes de qualquer coisa, assiste. Vai lá na Netflix lá, hoje, tem um monte de anime legal lá. Hoje as plataformas de streaming... Exatamente. Tu vai lá, joga, tem plataformas super baratas. Você assiste, cara. Pega um anime legal, popular e assista. Dica que eu dou, assista os clássicos primeiro. One Piece, Naruto e Dragon Ball. Esses 3 aí são os clássicos. Pokémon é bom pra jogo. Mas tu quer começar, tu tem que ter os 3 clássicos, os 3 pilares. Que é Dragon Ball, Naruto e One Piece. Depois desse aí, tu vai migrando pra outros que são mais modernos e tal. Mas então, tem que assistir, cara. Eu sou do Pokémon, é por causa do jogo até, que na época do Game Boy, né, lançava... Eu jogava pra caralho. Pô, cara, era muito maneiro o gamezinho do Game Boy, Eu tenho um pezinho nerd, eu gosto. Eu acompanhei muito o Naruto, eu gostava muito daquele joguinho, eu não lembro agora o nome... Naruto não, desculpa, Dragon Ball Z. Dragon Ball também, Dragon Ball, na verdade, todas, né? A gente foi acompanhando. Eu esqueci o nome, que era um jogador, o Matsubasa, do futebol. Do Dragon Ball, tá falando? Não, do futebol. Ele era do futebol, ele era antes do Dragon Ball na Rede TV. É o Super 11, tinha um de futebol, né? De futebol, não lembro o nome. Não sei se era Super 11, Super Campeões. Ah, tá falando do personagem, né? Isso. Ele era o cara, era sinistrão, ele agarrava, fazia tudo. Me amarrava. Antes de começar o Cavaleiro Zodíaco, que, cara, clássico. Sim. Demais. É uma falha nerd que eu tenho. Eu não acompanhei muito Cavaleiro do Zodíaco. Tu acredita nisso? Eu acompanhei tudo. Eu não sei por que eu não acompanhei tanto. Eu vibrava, eu tinha uns cavaleirinhos, bonequinhos. Eu tinha bonequinho de Churato. Tu lembra disso aí? Lembro de Churato. Churato passava antes também. Então, quando chovia, que eu acompanhava todos os desenhos. Eu lembro que essa hora passava na TV, antiga TV Manchete. Manchete eu não vi muito, cara. Eu vi um pouco, acho que eu vi um pouquinho depois de tu, que eu comecei a assistir já quando passava na Band Kids e depois quando começou a TV Globinho. Que aí já começou na Globo, aí passava Pokémon na Record numa época, na Eliana. A gente ia trocando, né? Passava Pokémon na Record, aí passava na Globo, começou a passar Digimon lá nos anos 2000. Na Globo, se eu lembro. E depois... Eu estudava à tarde. E na Band, à tarde, passava Dragon Ball. Eu cheguei a pegar essa fase aí, que era vários canais diferentes, pra tu ir vendo... E tu ia trocando. Hoje as crianças têm tudo no controle, né? Tem o Crunchyroll, que é um aplicativo que você paga uma mensalidadezinha baratinha e você vê qualquer anime que você quiser, qualquer hora no celular, mano. Maneiro. Pô, na minha época, se tivesse isso...
A gente tinha que ficar esperando passar na Band lá, Band Kids. Sim. Aí vinha uma apresentadora que começava a falar uma parada que ela não sabia, Não sabia nada, nada. do anime. Mas tinha que ler o negócio. Ficava lendo o negócio. Aí ela ficava fingindo que sabia. Aí a gente tinha que Sim. esperar passar aquele momento todo pra começar o anime. É fogo. Mas, e aí, cara, o professor quer fazer isso? Primeiro tem que assistir. Sim. Assiste o anime. Entender, né? Pra você entender o que você tá falando. Aí depois você tem... Conforme você vai assistindo, você vai vendo ganchos. Você tem que ir procurando ganchos que encaixem na sua matéria. Pô. Então, por exemplo, eu já vi vários. Então, quando eu lançar esse curso de animes em sala de aula, eu já vou dar esses ganchos que eu já vi. Mas você pode também encontrar esses ganchos com a sua matéria. Então tem gancho em história, geografia. Eu uso, pra biologia, cara, que é mais complicado. Biologia, química e física. Sim. Mas tem vários, assim, que dá pra gente ir explorando, assim, nesse ramo dos animes. Então a gente tá chegando no fim, né, cara? Estamos chegando ao fim. Ninguém aguenta mais ouvir a nossa voz. A gente é professor, a gente chega de noite e já não aguenta mais Já não ouvir. aguenta mais, a corda nossa de vocal já própria estão voz, como, né? Exatamente. Já tá pedindo água, né? Vamos dizer assim. Cara, tomara que seja um sucesso, tá? Nosso podcast. A gente está com esse projeto já há muito tempo. Convidar nossos alunos, ex-alunos, amigos, parentes, tudo, né? A gente vai convidar as pessoas famosas. Imagina o Neymar aqui falando com a gente. Olha, Imagina. vamos imaginar. Então, a gente pode chamar pessoas famosas aqui, que vão Entendeu? chegar e vão estar aqui com a gente também. Não só do futebol, o Neymar do futebol, mas do mundo geek, do mundo dos animes. A gente pode chamar Imagina o Peter Jordan falando aqui com a gente, do Ei Nerd. Eu sigo ele no YouTube. Então, O a canal gente dele é muito maneiro. Então, depende de vocês. Se É isso vocês aí, curtirem cara. o nosso trabalho. Vamos enganjar isso aí. Inscrever no canal, né? Curtir, visualizar legal, indicar para seus amigos, compartilhar para seus amigos. Isso é importante pra gente a beça. E deu um trabalhão de botar esse nome, porque todos os nomes possíveis Pior já que tinham foi, lá. cara. O Prof Studio Cast foi um dos poucos que a gente Que conseguiu não tinha. encontrar, que era único. Você não vai encontrar, mas tem todos os nomes possíveis. Verdade. Então foi difícil. Até o chat GPT teve dificuldade pra gente De achar. achar um nome que Verdade. fosse possível. Então, mas tudo depende de vocês, gente. Vocês precisam curtir, vocês precisam se inscrever no nosso canal. É um canal novo, estamos começando agora. Essa primeira entrevista, a gente tá fazendo uma entrevista dupla, uma conversa se dupla. conhecer, né? Pra também. vocês conhecerem a gente se Conhecerem. conhecer legal, pra gente começar a trazer os convidados nas próximas gravações. Então é isso. Quer fazer uma consideração final, Fabrício? É isso, convidar o pessoal para vir curtir o nosso trabalho. Nosso dia a dia, a gente vai estar à disposição. A agenda está lotada de convites, a gente já vai começar com tudo agora. Só depende mesmo de ter inscritos no canal, né? Curtida nosso canal, que compartilhem as coisas que vocês gostarem. Os cortes, vai Os ter cortes. cortes, aqui vai ter corte. Vamos trabalhar nisso tudo aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. É isso. Muito obrigado, galera. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.